Meus caros ouvintes, hoje nós vamos trazer aqui o seguinte assunto. Pouca gente, ou seja, grande parte da população norte rio-grandense desconhece uma passagem de sua história que eu reputo da maior importância. É que nós tivemos uma única vez na história, como presidente da República, um potiguar. Alguém sabe quem foi, quando foi, como foi, né? Então, nós tivemos um natalense na presidência da República. Esse natalense, ele chamava-se João Café Filho. Eu escolhi falar sobre o João Café Filho hoje, ainda no mês de fevereiro, porque ele teve o seu nascimento no mês de fevereiro e também o seu falecimento no mês de fevereiro. Lógico que de anos bem diferentes, né? Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1899, portanto, se vivo fosse, estaria neste fevereiro completando 132 anos, não é? E faleceu no dia 20 de fevereiro de 1973, ou seja, já temos 48 anos de seu falecimento. Quem foi Câmara Cascudo, né? Ou quem foi Café Filho? Sou tão fissurado também em Câmara Cascudo, que é um grande representante nosso na área da cultura, que às vezes a gente, a memória puxa, né? Lá no arquivo. O Café Filho, ele foi um desportista, ele chegou a ser goleiro do time do Alecrim, ele gostava de futebol, né? Ele foi também sindicalista, tendo organizado o primeiro sindicato de trabalhadores no Rio Grande do Norte, e foi jornalista e advogado, né? Jornalista e advogado. Eu vou me dar o direito de ler aqui na íntegra um texto deste livro, porque o livro é de minha autoria, então fico à vontade para fazer a leitura, não estou copiando nada de ninguém. Este livro, Retrato Narrado da Cidade de Natal, que foi editado no ano de 1999, por ocasião das comemorações dos 400 anos de Natal. Então, nós temos aqui na página 94 um pequeno histórico sobre sobre Café Filho, natalense na presidência da República. E aí eu vou aqui acolá dar uma paradinha para fazer alguma explicação, porque a história é interessante. A história, ela tem uma, digamos assim, sempre tem um link de um assunto com o outro, né? Semana passada aqui eu falei nas constituições que o Brasil já teve. E aí, para falar aqui em Café Filho, a gente vai ter passagem também por episódios constitucionais. Então, era o ano de 1954, o país vivia um clima de absoluta efervescência no campo político. Natal, cidade acostumada com as coisas da política, tinha motivos suficientes para acompanhar atentamente os acontecimentos que se desenrolavam no centro do poder, nesta época no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Ou seja, nessa época não era o Palácio da Alvorada, era o Palácio do Catete e era Rio de Janeiro a capital do país. No eixo das decisões políticas nacionais estava o natalense da Gema na condição de vice-presidente da República, João Café Filho, eleito no ano de 1951 em disputa desvinculada da chapa de presidente. Isto é, naquela eleição, o candidato a vice-presidente também era votado. Bom, é uma paradinha para explicar aqui. Café Filho, ele foi indicado por Adhemar de Barros, governador de São Paulo à época, para vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Aí a chapa era desvinculada, você podia ter vários candidatos a vice. Ele não era o candidato da simpatia de Getúlio Vargas, que estava voltando, né? Getúlio Vargas já havia sido presidente provisório, presidente ditador, e estava voltando a se candidatar neste ano, que se elegeu, voltou nos braços do povo. E Café Filho disputou a vice-presidência da República, desvinculado da chapa do presidente, e foi o mais votado, né? Mesmo sem a simpatia do candidato a presidente. Com o agravamento da crise política e o consequente suicídio do presidente da República, Getúlio Vargas, João Café Filho assumiu a presidência da República no dia 24 de agosto de 1954. Nesse dia, pela primeira vez e até agora a única, o natalense chegou ao mais alto posto da hierarquia de poder da nação.
é bom ressaltar, né, as desavenças que aconteceram para que Café Filho fosse colocado como candidato a vice. Foi quase uma imposição de Adhemar de Barros para votar em Getúlio, que Café fosse um dos candidatos. Café Filho nasceu em Natal, na Rua do Triunfo, hoje Rua 15 de Novembro, no bairro da Ribeira, velho bairro da Ribeira, que é o segundo bairro de Natal, né? No dia 3 de fevereiro de 1899. Aí aqui eu cito, o canguleiro João Café Filho foi, na sua juventude, um grande entusiasta do futebol e grande defensor da classe trabalhadora, procurando desde cedo difundir suas ideias através da comunicação escrita. Eu falei aqui o canguleiro, eu adjetivei João Café Filho de canguleiro e vou explicar o que é, porque ninguém tem a obrigação de saber. Nessa época, em Natal, existia uma disputa muito ferrenha entre dois bairros, o setor baixo da cidade, que compreendia Rocas e Ribeira, com o setor mais alto, que era a Cidade Alta, o centro de Natal. E quem morava na parte baixa da cidade, era apelidado de canguleiro, porque diziam que só comia o peixe chamado cangulo, que era o peixe para pobre, né? E quem morava na parte alta da cidade era apelidado de xaria, porque comia mais o peixe xarel, que era um peixe mais caro, certo? Então é por isso que eu adjetivei aqui Café Filho como canguleiro, que ele era nascido e morava no setor ali da Ribeira, né? Ele foi o precursor do sindicalismo e das lutas de classes no Rio Grande do Norte, a organizar o primeiro sindicato e ao coordenar a primeira greve no Estado. Por suas posições de defesa dos trabalhadores, Café Filho foi constantemente perseguido pelo poder dominante do Estado, tendo até que fugir por mais de uma vez para outras regiões do país. Café Filho, inclusive, foi exilado, né, foi exilado no Paraguai, na Argentina, fugindo aqui de perseguições políticas, né? A ascendente carreira política de Café Filho teve o seu início propriamente dito com o advento da Revolução de 1930. Revolução de 1930, quando inclusive foi nessa revolução que Getúlio assumiu a presidência provisoriamente, e nesse provisório ele ficou 4 anos até promulgar a Constituição de 34 e depois criou outra Constituição, colocando como ditador, que ela foi até 1937, durou 3 anos, né? Então, nessa época, 1930, Café Filho conseguiu ser, no Rio Grande do Norte, o chefe da polícia de Natal, criando, na ocasião, a Guarda Civil e a Guarda Noturna. E então ele foi eleito aí deputado federal em 1934, desenvolvendo uma brilhante atuação parlamentar com repercussão nacional. Ele defendia a classe trabalhadora. Com o golpe de Estado em 1937, esse golpe de Estado foi exatamente a outorga, né, que é a imposição da Constituição que Getúlio criou, que fechava o Congresso, que fazia uma série de arbitrariedades e o tornava um ditador civil no país, né? Então, com o golpe de Estado de 1937, aconteceu o fechamento do Congresso Nacional e a consequente perda de mandato dos deputados. Aí, Café Filho deixou de ser deputado com esse fechamento do Congresso. A partir daí, Café Filho, por ser um político de esquerda, passou a ser perseguido pela polícia do Rio de Janeiro, que era a capital do país, com ordens de prisão, tendo que refugiar-se, dessa vez, na Argentina. Eleito novamente em 1945, que aí depois, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eu falei aqui a semana passada, o general Eurico Gaspar Dutra, que foi comandante da Segunda Guerra pelo efetivo do Brasil, na Europa, ele impôs a Getúlio, né, que convocasse uma Assembleia Constituinte e que ele, convocando eleições para presidente, onde ele não deveria participar, né? Então, nessa eleição de 45, foi eleita a Constituinte, que aqui se elegeu Djalma Marinho, Aloysio Alves, Café Filho, diversos constituintes que foram eleitos em 45 para emplacar a Constituição de 46. Nessa Constituinte, Café Filho ampliou o brilho de sua atuação, principalmente nos trabalhos legislativos.
sendo chamado, inclusive, de deputado da nação, porque devido às suas constantes viagens aos estados no desempenho do mandato. Café Filho ficou conhecido porque ele num dia estava, por exemplo, em Manaus, no outro já estava em Porto Alegre, visitando o país todo, ouvindo as classes trabalhadoras para colocar na Constituição os direitos trabalhistas, né? Com frequente presença na mídia nacional, teve seu nome lançado como melhor candidato à vice-presidência da República pela imprensa do Sul e do Sudeste do país, já que o nome de Getúlio era considerado imbatível para o cargo de presidente da República. Então, a própria imprensa do Sul e do Sudeste escolheu o nome de Café como o nome mais forte para disputar a vice-presidência, já que o Getúlio seria imbatível, né? E aqui o Rio Grande do Norte comete esse pecado. Às vezes a pessoa tem que sair da sua terra para receber o reconhecimento, né? Foi a imprensa do Sul e do Sudeste que reconheceu o Café com essa possibilidade, com essa capacidade. Então, ele assumiu a presidência da República em agosto de 1954, quando houve o suicídio de Getúlio, né? E permaneceu no cargo até novembro de 55, ou seja, ele passou cerca de um ano e pouco como presidente da República. Durante o período que Café esteve na condição de presidente da República, por sua influência, Natal recebeu inúmeros benefícios com recursos federais, além de várias obras de pequeno porte, diversas ruas foram calçadas, o bairro das Rocas, onde ele tem a origem, né? Teve toda a sua parte baixa aterrada, recebendo também a construção de um canal. Porto de Natal foi ampliado e reequipado, a Ribeira recebeu os imponentes prédios da Delegacia Fiscal da Receita Federal, né, hoje, do Banco do Brasil. A base naval também foi ampliada naquela época. O prefeito da cidade, nomeado pelo governador, era João Olavo Galvão, que era muito ligado a Café Filho. Então, diante dessa ligação, ele prestigiou o prefeito, né? O afastamento de Café Filho da presidência da República ocorreu no momento em que sua saúde encontrava-se debilitada e o país vivia novamente num cenário de conflito interno, devido a um movimento de natureza político-militar comandado pelo general Teixeira Lott. Posteriormente, Café Filho ainda assumiu uma cadeira de ministro do Tribunal de Contas do antigo estado da Guanabara. Natalense João Café Filho faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro de 1970, deixando seu nome definitivamente marcado na história da cidade, do sindicalismo, do povo e da nação. Então, essa é a história do nosso presidente da República, Potiguar Café Filho, né? Que mereceu esse registro, porque nós, potiguares, pequena parcela da população tem conhecimento desse fato, pequena parcela da população procura se interessar por um assunto político-cultural dessa envergadura, e eu achei assim interessante trazer nesse mês de fevereiro, que é o ano de nascimento e de falecimento de Café Filho, enaltecer a sua passagem na presidência da República. Bem verdade que esse texto é muito sucinto, a biografia de Café Filho, ela é muito vasta, ela tem muitos altos e baixos, né? Ela tem muitos episódios pitorescos, ela tem muitos episódios da sua atuação como um esquerdista atuante, né? Responsável, mas perseguido também, que levaríamos aqui um tempo imenso para discorrer mais sobre Café Filho. Então, encerro essa primeira parte do programa, do Momento Cultural, deixando aqui esse conhecimento para meus caros ouvintes.